Boa noite a todos e a todas. Nós somos o grupo 6 e nós vamos tratar hoje sobre os recursos dentro do processo do trabalho, abarcando principalmente aspectos relacionados aos pressupostos intrínsecos e extrínsecos. Esse grupo é composto por mim, Beatriz Amâncio, por Cibele, Joseane, Kívia, Luísa, Marina, Paula e Rafael. Bom, antes da gente entrar de fato nos pressupostos, que é o nosso grande objetivo desse trabalho, a gente precisa partir da premissa de que o processo do trabalho apresenta algumas características que são diferentes dos outros ramos processuais do direito. Por exemplo, uma característica muito marcante, que pode ser citada aqui, é a irrecorribilidade das gestões interlocutórias dentro do processo do trabalho, que é completamente diferente do processo civil, onde as gestões interlocutórias podem ser recorríveis. Então, partindo do pressuposto de que a gente precisa se atentar, porque os recursos no processo de trabalho possuem algumas peculiaridades, nós vamos agora dar sequência ao nosso trabalho. Dentro do processo do trabalho, a gente pode classificar os recursos como sendo de natureza ordinária ou de natureza extraordinária. Os recursos de natureza ordinária são aqueles em que é permitida o reexame das matérias fáticas e de direito, ou seja, ele deriva do mero inconformismo com a decisão judicial que foi prolatada. Podem ser usados como exemplo desse tipo de recurso de natureza ordinária: o agravo de petição, o recurso ordinário, o embargo de declaração e até mesmo o agravo de instrumento. Já os recursos extraordinários são aqueles em que não é possível fazer o reexame dos fatos, ou seja, somente as questões de direito vão ser rediscutidas. Além dos recursos especiais que são direcionados ao STJ e aos recursos extraordinários que são direcionados ao STF, a súmula 126 do TST determinou que, especificamente na Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho possui algumas peculiaridades, existem também os recursos de revista e os embargos para a SDI. SDI seria a subseção de dissídios individuais. Esses recursos, os embargos de SDI e os recursos de revista, eles também vão ter caráter extraordinário, excepcionalmente dentro do direito processual do trabalho, porque eles não vão permitir o reexame dos fatos das provas. E aí a gente acha importante trazer um pouco as questões relacionadas ao recurso de revista, já que ele é muito específico e possui ainda mais peculiaridades, Principalmente quando a gente analisa os pressupostos de admissibilidade, ou seja, além dos pressupostos gerais comuns que todos os recursos no processo de trabalho possuem, o recurso de revista possui ainda mais um. De uma maneira bem resumida, esse recurso ele busca uniformizar a jurisprudência trabalhista e a pretensão revisional é restrita às questões jurídicas apreciadas em segunda instância, As ações recursais, elas devem se limitar a impugnar um dispositivo de lei federal ou constitucional ou interpretação divergente daquela decidida em outros TRTs ao longo do país, mas ela também cabe para impugnar dispositivo de lei estadual ou até mesmo normas empresariais, desde que elas ocorram em casos em que a área de jurisdição da empresa ou da lei estadual vá para além de uma regional, para além de mais uma regional, Ou seja, além dos requisitos de admissibilidade que todos os recursos têm, o recurso de revista tem ainda mais esses, que eles só podem ser impugnados para esses tipos de lei ou normas específicas. Agora, entrando mais especificamente no ponto do nosso trabalho, antes que a gente possa falar sobre pressupostos intrínsecos ou extrínsecos, a gente precisa saber o que são os pressupostos recursais, Eles também são chamados de requisitos de admissibilidade recursal, e eles são, de fato, alguns requisitos que eles devem ser preenchidos pelo recorrente no momento da interposição do recurso, para que esse recurso possa ser conhecido e depois julgado pelo tribunal competente. A ausência de algum desses requisitos de admissibilidade recursal vai impedir o exame do mérito pelo órgão julgador. Os recursos no processo de trabalho passam por um duplo juízo de admissibilidade recursal. O primeiro juízo ele é direcionado pelo juízo aquo, ou seja, o órgão que proferiu a decisão que vai ser impugnada, e o segundo juízo de admissibilidade recursal vai ser direcionado ao juízo ad quem, ou seja, é o órgão competente para o julgamento do recurso de fato. E aí, o processo de trabalho, mais uma vez, apresenta uma peculiaridade, já que no processo civil não existe mais esse duplo juízo de admissibilidade, como foi reformulado a partir do CPC de 2015.
mas essa regra ela se mantém para os recursos dentro do processo trabalhista. Bom, o primeiro pressuposto extrínseco que nós vamos tratar é a tempestividade, que diz respeito à interposição dos recursos dentro do prazo legal. No processo do trabalho, esse prazo é de 8 dias, e as exceções são os embargos de declaração, em que o prazo é de 5 dias para interpor e contrarrazoar, e no caso do recurso extraordinário, que o prazo é de 15 dias. Inclusive, no caso do TRT 21, o prazo para a interposição do agravo regimental, que é previsto no regimento de cada tribunal, também é de 8 dias. Então, fazendo um resumo, embargo de declaração 5 dias, embargos, agravo de instrumento, agravo de petição, agravo regimental, recurso de revista e recurso ordinário 8 dias e recurso extraordinário 15 dias. E nós trouxemos também a reclamação correcional, que apesar de não ser um recurso estrito sensu, serve quando não há outro recurso ou outro meio processual específico para corrigir erros, abusos ou atos que contrariem a boa ordem processual. Esses prazos são contados em dias úteis, excluindo-se o do início e incluindo-se o do vencimento, e são suspensos no caso de recesso forense, que vai do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, no caso de férias coletivas dos ministros do TST, e podem ser prorrogados quando o juízo entender necessário, ou em virtude de força maior, por exemplo, como ocorreu na pandemia, e também são prorrogados para o dia útil seguinte, quando há indisponibilidade do PJE, por 60 minutos, entre 6 horas da manhã e 11 horas da noite, e entre 11 horas da noite e meia-noite. Como exemplo do pressuposto da tempestividade, nós trouxemos esses embargos declaratórios no recurso ordinário, que foram apostos após o prazo de 5 dias, ou seja, inobservando o prazo legal, e não foram conhecidos pelo desembargador. Boa noite, pessoal. Meu nome é Paula Renata. Eu vou dar continuidade ao trabalho falando um pouco mais sobre os demais pressupostos extrínsecos, a começar pela regularidade formal. O artigo 899 da CLT aduz que os recursos serão interpostos por simples petição. Apesar de ele ser a simples petição, em respeito ao princípio da bilasticidade, impõe que os recursos trabalhistas devem ser fundamentados. Ou seja, embora não exija tantas regularidades formais, formalismos exagerados, o recurso deve apontar os pontos, as questões e todos os elementos da decisão que o recorrente pretende anular, reformar, esclarecer, de modo que demonstre a necessidade de interposição do seu recurso. Além disso, dessa forma, permite-se que o órgão adquirente identifique as partes ou capítulos de decisão que já transitou no julgado. A súmula 422 do TST, nesse sentido, afirma o seguinte: não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não incluírem os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que foi proferida. Com relação à pré-parte, no âmbito do processo de trabalho, para que um recurso seja admitido, além da imposição do pagamento de custas, haverá alguns casos em que também se exigirá o depósito recursal, diferentemente do processo civil, em que, para a interposição de recurso, somente é necessário o pagamento de custas. Na fase de execução, pense que, no processo trabalhista, pense que as custas elas serão recolhidas somente ao final, motivo pelo qual não constitui pressuposto de admissibilidade de recursos. Já na fase de conhecimento, as custas elas devem ser pagas e comprovar o seu recolhimento dentro do prazo recursal. O artigo 789 da CLT observa e traz todas as regras que devem ser observadas para fazer o cálculo do quanto devido ao título de custas. As custas no âmbito do processo de trabalho, elas são fixadas em sentença. Então, a depender do título judicial, o juiz decidirá como será feita a exigência
do pagamento das custas. Então, na hipótese de procedência total ou parcial da pretensão, as custas serão exigidas da parte reclamada. Na hipótese de improcedência da pretensão, formulada pela parte reclamante, esta deverá efetuar o pagamento de custas para recorrer. Já na hipótese de processo sem resolução do mérito, ficará a cargo da parte reclamante o pagamento das custas. São isentos de pagamento de custas processuais aqueles que são beneficiários da justiça gratuita, ou então os entes federados, as autarquias e fundações, o MPT e a massa falida. Com relação ao depósito recursal, no âmbito do processo trabalhista, isso será admitido mediante o depósito do valor da condenação. O valor máximo desse depósito será aquele que é quando atingir no máximo o valor da condenação. A súmula 128 do DST afirma que é ônus da parte recorrente efetuar o depósito legal integralmente em relação a cada novo recurso interposto, sob pena de deserção. Atingido o valor da condenação, nenhum depósito será mais exigível. A se destacar que essa exigência do depósito recursal se mostra como meio de concretização da proteção processual do trabalhador, tendo em vista que essa quantia em regra é cobrada do empregador que foi condenado a pagar uma certa quantia. E como exemplo do pressuposto do preparo, que inclui o depósito judicial, nós trouxemos esse recurso de revista, que foi conhecido e foi desprovido, em que a parte recorreu da substituição do depósito recursal pelo seguro-garantia, né? E com o advento da reforma trabalhista, o seguro-garantia e a fiança bancária passaram a ser possibilidades para substituir o depósito recursal. Boa noite, eu sou Josiane e, dando continuidade, a gente vai falar agora sobre os pressupostos intrínsecos, que são 3: a capacidade, a legitimidade e o interesse das partes. Mas, inicialmente, a gente quer chamar a atenção para o que o Júlio Beber, eu não sei se pronuncia Beber, ele fala em outras duas figuras tidas também como pressupostos, a recorribilidade e a adequação. A recorribilidade, como já disse, a gente já falou isso em sala de aula, o pronunciamento judicial ele precisa ser do tipo que se impugna através de recurso, né? Por questão de razões de política legislativa, alguns pronunciamentos do juiz, como despacho e decisão interlocutória, não são passíveis de impugnação, pelo menos imediatamente. Nesse exemplo que a gente traz de uma decisão que não recebeu um recurso, um agravo de petição, justamente porque a pessoa tentava se insurgir contra uma decisão interlocutória, né? O apelo foi enviado contra uma decisão interlocutória sem observar o artigo 893, parágrafo 1º. Quanto à adequação, ela tem 2 elementos que devem coexistir: a previsão recursal e a adequação em sentido estrito. A previsão recursal é o que exatamente diz: é preciso que exista no regulamento legal, na lei, previsão daquele tipo de recurso, não se pode inovar, né? E a adequação em sentido estrito, ele fala justamente que cada recurso ele tem que ser adequar a uma espécie de decisão. A gente, para poder trazer como exemplo, vale a pena a gente retomar o recurso de revista, que é um recurso extremamente complexo, como já se viu, o professor já reforçou, já teve a aula passada, né, atividade assíncrona, e a colega já falou acima. Os parágrafos e incisos do artigo 986, eles trazem um rol de elementos, de requisitos necessários para poder o recurso de revista ser considerado adequado para ser recebido, né? Interposto e, consequentemente, recebido. Esses elementos, eles se subdividem mais ou menos em 2 grandes blocos. Um relacionado à proteção de direitos objetivos, por isso que não é admissível se tratar de matéria de fato e provas no recurso de revista. E o outro grande grupo é relacionado ao objetivo de
de uniformizar as decisões dos tribunais. Inclusive, em relação à uniformização, no artigo 896, aí é que tem um rol mesmo bem extenso, vários detalhes em termos de é necessário transcrever o trecho específico, é necessário que se tenha pré-questionamento da matéria, é necessário inclusive para mostrar cópia da citação e onde foi o repositório da jurisprudência, né, oficial e credenciada. Então, assim, são elementos, inclusive, bem objetivos mesmo, que devem estar se fazerem presentes para poder um recurso de revista ser recebido. A gente traz aí como exemplo para vocês verem a complexidade nesse recurso, desse agravo de instrumento em recurso de revista. A parte do recurso de revista estava falando que a decisão era contrária à súmula, violava artigo da Constituição Federal e da norma civil, tinha divergência jurisprudencial, mas o acordo do TST, ele demonstra fundamento para o não recebimento que não houve, para além da alegação da violação, ela não foi devidamente fundamentada, nem sequer foi elencado os dispositivos que estavam sendo violados, né? Não tinha indicação nem explícita e fundamentada da contrariedade à lei, à súmula ou à orientação jurisprudencial, nem exposição das razões de impugnação de todos os fundamentos da decisão. Assim, realmente é um tipo de recurso muito complexo. Além disso, as razões do recurso que foi usado, ela não servia para o recurso de revista porque foi usado divergência de turmas do TST ou eram trechos que mostravam divergência do próprio tribunal prolator do acordo que estava sendo recorrido. E, como foi dito acima, a divergência deve ser entre tribunais. Então, assim, totalmente inadequado as razões do recurso. E, por essa razão, foi negado seguimento ao recurso de revista. Outros dois exemplos e depois a gente vai deixar à disposição para vocês. Mas o que a gente quer mostrar é realmente a necessidade de se ver de se ater aos pressupostos intrínsecos, né? Em relação à capacidade. A capacidade é basicamente o que a gente vê na lei civil mesmo, né? É preciso ser plenamente capaz para poder interpor recurso. Essa capacidade, quando ela não é vista, o juiz suspende o relator, ele vai suspender o processo e vai conceder às partes que seja sanada essa capacidade. E se essa capacidade não for sanada, ele não vai conhecer do recurso, se for da parte recorrente, ou se for recorrido, a incapacidade for do recorrido, ele vai determinar o desentranhamento das contras-razões. Não vai considerar as contras-razões. E a legitimidade? A legitimidade, ela se refere àqueles que a lei autoriza que possam recorrer. E a lei vai autorizar a recorrer a parte vencida, o terceiro prejudicado, ao Ministério Público, quando ele for parte, ou o fiscal da ordem jurídica, né, nos termos do artigo 996 do CPC. Ressaltando, gente, que esse terceiro prejudicado, ele, na CLT, ela tem previsão de ser o sucessor, o herdeiro, a empresa condenada solidária subsidiariamente, o subempreiteiro, o empreiteiro, o dono da obra. Já no CPC, ele também chama atenção nos litígios consórcios de forma geral e os assistentes. Aí uma ressalva para os assistentes, que essa assistência ela deve existir antes do recurso. É preciso que o assistido tenha sido aceito pelo juiz do ACOL. Anteriormente à interposição do recurso, ele deve comprovar um nexo entre o interesse dele, que ele alega ter, né, e a relação jurídica em análise, que está sendo analisada no recurso em si. Quanto à legitimidade do Ministério Público, existem orientações jurisprudenciais que estabelecem que o Ministério Público do Trabalho não é legítimo quando para recorrer sobre interesses privados, mesmo de empresas públicas ou sociedade de economia mista. Ele só vai ter legitimidade se for declarada a existência de vínculo empregatício posterior à Constituição de 88 e que não foi ingresso por concurso. Aí, nesse caso, o Ministério Público teria, sim, legitimidade para recorrer.
E, por fim, quanto aos interesses, a gente, de início, o que fica claro é que existe interesse de recorrer, esse interesse de recorrer está vinculado a uma necessidade uma vontade de um resultado, de se obter um resultado melhor, mais vantajoso ao que se tem da decisão original. Então, existindo esse vislumbre para um resultado de repente melhor, haveria um interesse. Então, de regra, a parte tem interesse quando vencida ou o terceiro quando prejudicado. Aí a gente já pode vislumbrar que quando existe alguma sucumbência, existe o interesse de recorrer. É o que a gente traz nesse exemplo, né? Que não pode ser conhecida a parte do recurso que trata da matéria na qual a reclamada não restou sucumbente na sentença. Então, a parte que a reclamada não foi sucumbente não foi conhecida nesse recurso, pela ausência do pressuposto de interesse recursal. Mas a gente chama atenção que o recurso ele tem um caráter de utilidade. E tendo esse caráter de utilidade, a gente tem que imaginar que esse interesse de recorrer não necessariamente está relacionado à sucumbência. Porque a pessoa pode ter interesse de agir, mesmo não tendo sido sucumbente, como acontece nos casos de um processo que foi extinto sem julgamento do mérito. E a pessoa pode ter o interesse de ter aquela demanda assim analisada e apreciada pelo Poder Judiciário. Ele quer receber uma prestação jurisdicional e resolver logo aquela questão para evitar ações subsequentes e futuras. Então, mesmo sem ter sido sucumbente, ele tem um interesse de ter um proveito melhor, né? Uma solução, tem essa utilidade. O recurso. E nesse caso, nesse sentido, a gente pode pensar assim que existe interesse da parte mesmo quando não há uma sucumbência no processo. E é isso, gente.